Olá! Vamos aprender neste vídeo a adicionar e a configurar uma tarefa texto online em uma sala de aula virtual. Mas você se lembra do que se trata uma tarefa texto online? É um tipo de tarefa que permite aos alunos digitar um texto dentro do próprio ambiente Moodle. Então, vamos lá. Bom, novamente eu estou aqui na minha sala, onde eu estou elaborando o meu curso, e de acordo com o meu planejamento, eu vou inserir a tarefa texto online dentro do tema 3. Esta tarefa também será avaliada e ela valerá 10 pontos. Então, voltando à minha sala, primeiro passo, habilitar a edição da sala. Dentro do tema 3 agora, que ainda está em tópico, eu vou aqui no menu desse tópico, editar esse tópico e vou personalizar esse tópico. Tema 3. Salvar mudanças. Dentro do tema 3, eu vou inserir aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Como eu quero uma tarefa, então eu vou selecionar tarefa e clicar em adicionar. Bom, agora eu fui remetida a uma página onde eu estou adicionando uma nova tarefa dentro do tema 3. Para adicionar uma tarefa, os blocos de configurações que deverão ser preenchidos pelo professor são exatamente todos esses daqui. Então, novamente, eu vou expandir tudo e começar a preencher pelo bloco geral. O nome da tarefa, bom, é um campo obrigatório, eu vou escrever aqui tarefa texto online. No campo descrição, o professor deverá inserir, utilizando o editor de texto do Moodle, a proposta da atividade, os seus objetivos, as regras de postagem para a ciência dos seus alunos. Então, eu vou clicar aqui na opção e alternar o modo tela cheia. E agora, eu vou colar aqui um roteiro para auxiliar você, cursista, na elaboração da sua atividade-tarefa, texto online. Bom, como já foi visto nas atividades anteriores, é primordial que o professor insira aqui a proposta da atividade, que ele faça uma contextualização do assunto. Ele pode utilizar imagens, vídeos, links de artigos, inserir o objetivo e os materiais de referência. Quanto às instruções ou à metodologia, aqui eu inseri algumas sugestões para te auxiliar, como leia todo o enunciado da atividade, compreendendo de fato o que se pede. Essa atividade tem um valor de, no meu caso, 10 pontos. A nota obtida desta tarefa será postada posteriormente, pois demanda correção manual, e a avaliação será pautada em estrutura, clareza, correção gramatical e embasamento no conteúdo. São sugestões de critérios. A formatação padrão também inseria algumas sugestões, como deixar claro para o aluno que ele vai digitar o texto utilizando o editor de texto do Moodle. Caso ele utilize um editor do Word, ele deve copiar e colar o seu texto. Faça um cabeçalho com o nome completo, se a atividade terá aproximadamente quantas palavras, se o cabeçalho e as referências serão computadas no total dessas palavras ou não, se é permitido o uso de figuras ou se é obrigatório, e o tipo de configuração da fonte, tá? Um tipo de saudação. Alternando aqui, exibir descrição na página do curso. Então, caso ativada, a descrição acima será exibida na página do curso, logo abaixo do link para atividade ou recurso. Bom, como eu quero que meu aluno clique no título da atividade para ele ser remetido a uma outra página onde ele vai ler as instruções dessa tarefa, eu não vou habilitar aqui essa caixinha. Arquivos adicionais.
Bom, é possível o professor inserir aqui arquivos para ajudar o seu aluno na elaboração dessa tarefa. Então, ele vai inserir aqui, escolher no sistema de arquivo, escolher o seu arquivo, enviar este arquivo e pronto. O próximo bloco, disponibilidade. Permite envios a partir de. Caso habilitado, estudantes não terão disponibilidade para enviar antes desta data. Caso desabilitado, estudantes poderão enviar. Então, isso vai depender do formato da sua sala. Como o formato da minha sala é um formato tópico, onde eu vou dar 4 semanas para o meu aluno terminar o curso, eu não precisaria habilitar. Mas, se a sua sala for semanal ou mesmo em tópico e você deseje que esse aluno ele realize a tarefa texto online dentro de um período determinado, então você vai habilitar aqui e inserir aqui. Vai ser permitido o envio de, por exemplo, 1º de maio às 8 horas e habilitar aqui a entrega máxima dia 8 de maio às 22 horas e 55 minutos. O próximo bloco, tipos de envio. Bom, aqui eu tenho 2 opções, o tipo de envio texto online ou envio de arquivo. Lembrando aqui, se habilitado, estudantes são autorizados a digitar um texto rico diretamente no navegador para a tarefa. Então, como a minha proposta agora é um texto online, eu vou habilitar o texto online e desabilitar o envio de arquivo. Tá? Limite de palavras. Se o envio de texto online estiver habilitado, esse será o número máximo de palavras que cada estudante poderá enviar. Então, eu só vou preencher este item caso eu queira habilitar envio de arquivo. Aí, eu vou escolher o limite de palavras, o número máximo de arquivos enviados, o tamanho máximo do envio e o tipo de arquivos. Tipos de feedback. Os tipos são comentários de feedback. Se habilitado, o avaliador pode deixar um comentário para cada envio. Arquivos de feedback. Se habilitado, o professor será capaz de enviar arquivos com feedback quando avaliar tarefas. Estes arquivos podem, mas não estão limitados a avaliar envios de estudantes, documentos com comentários ou feedback de áudio. E ainda, planilha de notas offline. Se habilitado, o professor poderá baixar e enviar uma planilha com as notas dos alunos ao enviar as tarefas. Então, isso fica a critério do professor. O padrão vem como comentários de feedback. Então, se ele quiser as outras opções, basta habilitar. Comentário na linha. Se habilitado, os textos submetidos serão copiados para o campo comentários de feedback durante a avaliação, ficando mais fácil de se fazer comentários na linha usando cores diferentes, por exemplo, ou editando o texto original. Então, também fica a critério do professor. Eu vou habilitar? Sim. O próximo bloco, configurações de envio. Exigir que os estudantes cliquem no botão Enviar. Se esta opção for habilitada, alunos terão que clicar em Enviar para declarar seu envio final. Com isto, os alunos poderão manter o rascunho no sistema. Então, o professor tem a opção de habilitar ou não. Eu vou habilitar. Exigir aceite da declaração de não plágio ao enviar. Requer que os alunos aceitem a confirmação de envio para todos os envios desta tarefa. O professor pode habilitar ou não. Eu vou habilitar. Tentativas reabertas. Determina como as tentativas de envio do estudante são reabertas. As opções disponíveis são: nunca, o envio do estudante não pode ser reaberto. Manualmente, o envio do estudante pode ser reaberto por um professor
e automaticamente até passar. O envio do estudante é automaticamente reaberto até o estudante obter a nota para passar. Este valor é definido no livro de notas. Então, de acordo com o critério da minha atividade, eu vou deixar nunca. Máximo de tentativas. Como eu deixei nunca, não está habilitado para mim. Caso eu tivesse optado por manualmente, aí sim eu iria aqui escolher qual o número máximo de tentativas que esse aluno teria permissão para realizar, assim como automaticamente até passar. Seria ilimitado, né? Próximo bloco. Configurações de envio em grupo. Envio em grupo de estudantes. Se habilitados, estudantes serão divididos em grupos com base no conjunto padrão de grupos ou de agrupamento personalizado. Então, como eu não irei dividir a minha turma em grupos, eu não irei habilitar. E como este primeiro item não foi habilitado, os demais não estão habilitados para que eu possa preencher. Mas o que significa? Somente membros de grupo podem fazer envio. Se habilitado, usuários que não estão em grupo serão proibidos de fazer envio. Exigir que todos os membros do grupo enviem. Se habilitado, todos os membros do grupo devem clicar no botão de confirmação desta tarefa antes que ela seja considerada enviada. E agrupamento para grupo de estudantes. Este é o grupo que a atribuição irá usar para encontrar grupos para grupos de estudantes. Vamos às notificações. Notificar avaliador a respeito de novos envios. Então, se habilitado, avaliadores, geralmente são os professores e os tutores, receberão sempre uma mensagem quando o estudante enviar uma tarefa. Então, o professor pode habilitar ou não. Eu não quero receber mensagem, então não irei habilitar. Notificar avaliadores sobre submissões atrasadas. Se habilitado, avaliadores, normalmente professores ou tutores, receberão uma mensagem quando o estudante enviar uma tarefa atrasada. Então, podemos optar entre sim ou não. Eu vou deixar não. Opção padrão para notificar estudante. Define o valor padrão para a caixa de seleção. Notificar os estudantes no formulário de notas. Então, sempre que o professor ou o tutor lançar a nota desta tarefa, o estudante receberá uma notificação. Se você desejar isso, você vai optar por sim. Caso contrário, não. Eu vou deixar sim. Nota. Bom, qual será o tipo de nota que... Selecione o tipo de notas, escala ou pontos que será utilizado nesta atividade. Esta escolha habilitará os itens, escala ou pontos nos quais pode ser escolhida a escala ou a pontuação máxima, conforme o caso. Então, nós temos as seguintes opções. Nenhum, caso a tarefa no seu planejamento não seja avaliada, ou, no caso do meu planejamento, ela será avaliada. Eu vou escolher pontos. Então, a nota máxima aqui, de acordo com o meu planejamento, 10. O item método de avaliação. Nesta opção, o professor pode escolher o método de avaliação que será utilizado. O professor ele pode optar por método simples de avaliação, guia de avaliação ou rubrica. O método simples de avaliação é o padrão que vem no Moodle. Então, eu vou deixar assim. Categorias de notas. Se a sua atividade, tarefa no seu planejamento não for avaliada, então você deixou aqui nenhum ponto. Então, ele não será categorizado no seu livro, não aparecerá. Caso ela seja avaliada, você vai ter que categorizar de acordo com o seu planejamento. Lá no meu planejamento inicial, eu estou inserindo a atividade tarefa texto online dentro do tema 3. Nota para aprovação, então eu vou inserir aqui novamente de acordo com o meu planejamento. Avaliação anônima.
Se habilitado, os avaliadores, que geralmente são os professores ou os tutores, não verão a identidade dos estudantes, mas sim um identificador gerado aleatoriamente. Então, eu não quero habilitar, eu quero que o meu avaliador veja a identidade do meu estudante. Usar fluxo de avaliação. Se habilitados, os avaliadores poderão especificar o estágio em que eles se encontram no processo de avaliação das tarefas submetidas. Os estágios incluem em avaliação, em revisão, avaliação concluída, pronto para publicação e publicado. Então, eu vou deixar habilitado. Usar alocação de avaliadores. Se habilitado, depende da habilitação de usar fluxo de avaliação. É possível atribuir avaliadores para avaliar ou rever o trabalho de estudantes específicos. Eu vou deixar sim. Configurações comuns de módulo. Quanto à disponibilidade, opção ocultar ao estudante ou mostrar na página. Eu vou deixar mostrar na página, lembrando que a configuração do meu curso está oculta. Número de identificação do módulo, não precisa preencher. Modalidade de grupo. Bom, como eu não vou dividir a minha turma em grupos, eu vou deixar nenhum grupo. E como eu deixei nenhum grupo, não habilitou para eu fazer o agrupamento. Próximo, restringir acesso. Eu continuo querendo restringir esta tarefa quanto à conclusão da tarefa anterior. Então, eu vou escolher aqui, o aluno deve combinar com a tarefa anterior, foi um fórum de discussão. Se eu quiser ainda incluir, eu quero que ele realize esta tarefa dentro de um intervalo. Então, eu vou restringir aqui quanto à data. De 8 de maio às 8 horas até dia 16 de maio às 22 horas. Lembrando que todas essas configurações dessa página dependem da proposta da atividade do professor. Se ela será avaliada, se for avaliada, como será, se vai ter tempo para realizar, ou se não vai ter tempo, se vai ser condicionada só à tarefa anterior, ou se não vai ter nenhuma restrição. Conclusão de atividade no curso. Acompanhamento de conclusão. Bom, como eu quero que a próxima atividade esteja condicionada a essa, eu vou ter que inserir aqui, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Quais condições? O estudante deve visualizar esta atividade para concluí-la. O estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade? Não. Estudante deverá postar seu trabalho nesta atividade de forma a completá-la. Sim. Conclusão esperada, não precisa habilitar, porque isso aqui é só uma previsão. O que trava mesmo a atividade é esta restrição aqui, caso você queira uma conclusão esperada dentro de um limite de data aqui. E marcadores não precisa inserir. Para finalizar, nós devemos inicialmente salvar e mostrar. Agora, eu retorno àquela página onde eu inseri as instruções no campo descrição. É importante verificar se todas as orientações estão claras para o aluno e, assim, verificar aqui embaixo como ficou a configuração da minha atividade, se tem aqui a caixinha para o aluno adicionar tarefa, o status não foi nenhuma tarefa ainda foi adicionada, nada foi avaliado, nenhum comentário. E aí, caso o professor deseje fazer alguma alteração, dentro aqui do bloco Administração de Tarefas, eu clico em Editar Configurações. Aí eu retorno à página onde eu vou poder atualizar as configurações dessa tarefa. Faço os ajustes necessários, salvo e volto ao curso.
Aqui está o texto online que foi inserido e configurado dentro do tema 3. Eu condicionei quanto à atividade fórum, atividade do tema anterior. O meu aluno só vai poder visualizar e realizar esta atividade depois que ele concluir o fórum. E ainda como outro exemplo, eu condicionei também quanto à data, tá? Então, até o próximo vídeo.